Hoje é 3 de dezembro de 2021, são 12 horas e 45 minutos. Este antigo escrivinhador de direito penal está disposto nesta sexta-feira. Sexta-feira é sempre um dia muito comprometido com a felicidade, está disposto a falar um pouquinho sobre a própria vida. Há uns 15 dias atrás, o Paulo Sérgio conversou com Thales Castelo Branco, que seguramente ainda é um dos melhores criminalistas que o país teve e tem. Thales estava numa residência bonita que ele tem, nas proximidades de Campinas, aqui no estado de São Paulo. E Thales, com aquela voz arrastada que ele tem, disse: Paulo Sérgio, eu estou começando a escrever uma espécie de autobiografia, porque nessa idade, não é, nós podemos. Eu disse: Thales, onde nós dois é o decano na sobrevivência da advocacia criminal em São Paulo, quiçá no Brasil, mas eu já lhe dei o decanato. Você é o mais antigo e plenipotenciário. Eu posso, no máximo, ser o vice-decano, mas nós dois somos sobreviventes, não, Thales? Como sobreviventes, nós temos alguns direitos. Em primeiro lugar, nós não precisamos nos preocupar mais com essa tal arte da propaganda, porque nós temos os jovens a advogar por nós dois. Então, podemos nos dar, inclusive, as chamadas autobiografias ou a rememoração dos tempos passados nessa especialidade que é muito gostosa, é muito bonita. Então, você e eu temos o direito de voltar no passado. Por exemplo, Thales, esse escriba ressuscitou de uma gaveta que ele tem por aí uma foto dele, Paulo Sérgio, quando era bem mais jovem. O Paulo Sérgio está com 86, teria talvez uns 44, 40 anos. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes tinha uma afeição muito grande, não por mulheres, não, por automóveis antigos. E tinha este Carmanguia lindo. Tinha dois, quase da mesma cor os dois. Saía com um dia e com o outro no dia seguinte. E de vez em quando posava para a posteridade. Hoje com uma profunda inveja, porque aos 86 anos, todo enrugado, o Paulo Sérgio fica no máximo sentado atrás da cadeira do escritório, raciocinando e escrevendo, porque a movimentação já é, de certa maneira, difícil. Mas a prova de que o Paulo Sérgio era muito ágil é esta aí. Um pouco mais adiante disto aqui, desta época, uns 5, 6 anos à frente, o Paulo Sérgio Leite Fernandes conheceu o jovem, o jovem criminalista Alberto Zacarias Toron. Num processo célebre ao tempo, o processo
que excluiu da prefeitura de Cubatão uma espécie de anjo negro, que era parente daquele outro que mandava matar todo mundo. Este escriba não recorda o nome do prefeito, que, aliás, foi excluído da prefeitura naquele processo. Mas o Alberto Zacarias Toron, naquele momento, naquele processo, estava fazendo a sua rentrée na advocacia criminal, porque era apaniguado, era estagiário, era quase um estagiário, advogado recém-formado e aprendendo as artes do ofício com Márcio Tomás Bastos, que foi, com certeza, um dos maiores, mais espertos, astutos e ricos criminalistas ou criminalistas que esta nação teve. O Paulo Sérgio Leite Fernandes já era razoavelmente amadurecido, mas pôde conhecer Toron naquela época, que já pronunciava um belíssimo criminalista. Toron era moçoilo naquela época e se transformou hoje num grande criminalista, conforme se pode ver numa entrevista que ele teve com este velho escriba da advocacia criminal em 2009. Em 2009, Toron foi entrevistado por este escriturário de direito penal. E vocês podem ver que nessa entrevista, Toron já estava plenamente amadurecido para transformar-se depois e hoje, com certeza, um grande criminalista. Esperto, bem posicionado ideologicamente, condicionado, sim, a usar a sua inteligência com muita racionalidade, amigo respeitado, respeitador dos mais antigos e positivado para estar como está na máxima orografia da advocacia criminal brasileira. E o Paulo Sérgio Leite Fernandes, nesse tempo, quando conheceu Alberto Zacarias Toron, já era amadurecido, ou na plenitude do amadurecimento profissional. É israelita, é de ascendência judaica e assume a plenitude da sua herança porque os advindos do sangue israelita são grandes músicos, grandes políticos, grandes oradores, grandes pintores, grandes psiquiatras, grandes profissionais em qualquer área, principalmente naquelas áreas ligadas às artes, de se convencer os outros daquilo que seria ou poderia ser a realidade nos debates que a criatura humana tem. Toron aparece agora neste site com reflexos do passado, com rememoração pelo Paulo Sérgio Leite Fernandes daquilo que o Paulo Sérgio era quando começou a amadurecer como criminalista, mas o Leite Fernandes não quer falar de advocacia, não precisa mais de se dedicar à propaganda, a provar que advoga bem, etc. Isso já foi. Não faz parte mais do ecrã
da vida do Paulo Sérgio Leite Fernandes, cuja maior preocupação hoje é viver com uma sorte qualquer de sossego, como aquela pretensão que é de Tales Castelo Branco. Paulo Sérgio, eu estou dedicado agora a escrever uma espécie de autobiografia minha. Tales Castelo Branco está dedicado a rever aquilo que já se passou nos 60 anos de advocacia que ele teve. E Paulo Sérgio também advoga ainda assim, mas sem esse tipo de preocupação, porque a intelectualidade deste arauto do direito penal, não, deste arauto da sobrevivência com razoável lucidez, a preocupação é envelhecer com a possível dose de saúde para demonstrar os percalços da vida. O Paulo Sérgio, que hoje é, assim faz questão de dizer, um razoabilíssimo artista plástico ou pintor. O Paulo Sérgio hoje pinta bem, usa bem o pincel nas horas vagas, que não são muitas, mas que são. Para demonstrar isto aí, nesta orografia, este Paulo Sérgio Leite Fernandes vai mostrar o que ele foi num acidente de percurso há uns 10 anos atrás. Esta pintura feita a lápis crayon e a tinta vermelha e negra é, sim, um autorretrato do Paulo Sérgio ao tempo. Época em que o Leite Fernandes quase foi visitar Nossa Senhora. O Leite Fernandes estava falando com o Pitot, que é o apelido de um amigo muito querido, há pouco, e dizia o seguinte, que às vezes nós precisamos ver como nós aparecemos para nós próprios. Isto é um autorretrato. O Leite Fernandes estava mal de saúde. Pôs um espelho à frente e se desenhou. E deve dizer que não foi um desenho muito posto dentro da plenitude da sanabilidade existencial. Mas ficou o desenho aqui para se demonstrar como a vida é nesse entrecostamento da existência, da juventude para o amadurecimento e para a velhice, que hoje é plena, porque o Paulo Sérgio Leite Fernandes tem 86 anos. Faz questão de dizer que é um bom romancista. Sim, o Paulo Sérgio não faz propaganda dizendo que é um bom criminalista, não. O Paulo Sérgio Leite Fernandes escreve bons romances com o antegosto daquilo que se passa nas redonduras da arte de amar. E o Paulo Sérgio tem na vida, sim, a divisão dessa capacidade de sobrevivência com elementos do sexo feminino, sim. Com a primeira que morreu cedinho, vocês viram, Ana Maria Babete. Com a segunda, a Dionis Tamato Leite Fernandes, que aguenta o Paulo Sérgio há 40 anos e que tem hoje seguramente os seus 90, mas continua uma criatura amabilíssima e muito consciente da importância que tem na vida deste antigo cidadão, perlustrando a vida, principalmente nesta comarca de São Paulo. E o Paulo Sérgio ia fazer uma exposição de seus quadros, ia fazê-la
inclusive preparando a remessa desta obra aqui para a Patrícia Vanzolini, que o Leite Fernandes entendia que era sobrinha de Paulo Vanzolini. Não é não, é neta deste potente arauto da arte do amor. E Vanzolini tinha uma expressão posta num dos seus livros: mulher que não ri não precisa ter dentes. Mulher que vira de lado está procurando a suplente. Isso o Paulo Sérgio pintou em 2013. Pintou, desenhou e pôs à disposição da jovem e competentíssima Patrícia Vanzolini para que ela buscasse o desenho feito para o avô, se e quando quisesse visitar este antigo perlustrador da advocacia em São Paulo. Pôs à disposição da moça. Vem buscar ou não vem. Se não vier, fica aqui o tempo que for possível. Se vier, será a receptora desse desenho com imensa honra para este velho advogado, com um requisito. Como Patrícia é jovem, aos 40 e poucos anos, é jovenzinha, e como este escriba tem 86, ela vem aqui. Há de ser recebida com todas as honras de estilo, mas há de precisar vir buscar o desenho do seu avô. Então o Paulo Sérgio ia fazer uma exposição quando esta desgraça de pandemia chegou aqui. E esta exposição seria feita concomitantemente ou pouco antes do lançamento deste romance. O Paulo Sérgio já falou neste romance, que diz respeito a Miceli. Miceli tem uma fisionomia meio nipônica ou oriental. Mas é um romance que se passa na Rua das Noivas. Daí a ligação que o Paulo Sérgio faz, uma das ligações entre Miceli, Alberto Zacarias Toron e os israelitas em geral e Simon Werner em particular. Para quem não sabe, Simon Werner tinha uma loja na Rua das Noivas, uma loja de antiguidades, que era herança deixada pelo pai, o velho Werner. E nessa loja, o Paulo Sérgio Leite Fernandes se encontrava, inclusive, com Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Já se vê a ligação que há entre Miceli, a desenhança do retrato a lápis do Paulo Sérgio enquanto doente, com o prenúncio de que morreria, não morreu, está aqui, com Dionis Tamato Leite Fernandes, com a menina e o gatinho de olhos verdes, com Paulo Vanzolini, com a outra pintura que ali se põe, com a pretensão do Paulo Sérgio de fazer uma bela exposição das suas pinturas e com uma outra personagem ligadíssima à personagem em questão, a Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que foi um desembargador muito conhecido, muito respeitado, depois de ter sido advogado criminal durante anos, e que levou Paulo Sérgio a conhecer o judeu israelita
Simão Werner, que conhecia tudo sobre o centro de São Paulo e conhecia tudo sobre o que se passava na Rua das Noivas e adjacências, e que ia desfazer-se da micelle, que é esta figurinha em bronze meio oriental, que estava preta, azinhavrada, posta num canto. E o Leite Fernandes recebeu micelle de presente por oferta de Simão Werner, também judeu, como, veja essa ligação intelectual, cerebral, cerebrina, judeu, como Alberto Zacarias Toron, hoje dos maiores, melhor sucedidos e mais competentes que este país tem e teve, conforme se verá. Este ambiente aqui é a segunda residência do Paulo Sérgio, inclusive com o negro que aparece de vez em quando nas crônicas, uma espécie de pai versado nas artes da Umbanda. E este telefone aqui, este aparelho telefônico, funciona ainda. O Paulo Sérgio, quando quer travar um colóquio muito secreto respeitante a um caso sigiloso, usa este aparelho telefônico que fala com os vivos e às vezes também se comunica com os já defuntados. Então, vejam que Paulo Sérgio Leite Fernandes agora não se põe como criminalista, não. A arte da defesa criminal fica à margem. O Paulo Sérgio quer conversar sobre a vida, sim. E, conversando sobre a vida, vamos recomeçar esta tertúlia contando alguma coisa ligada, sim, instrumentalmente a Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, a Simão Werner, as pinturas que este Paulo Sérgio fez, a micelle, que vai ser personagem central do novo romance que Paulo Sérgio já tem pronto, há um outro pai de santo que está ali, e há personagens derivados. Inclusive, o Paulo Sérgio vai falar de mais uma particularidade ligada instrumentalmente a isso tudo. E aguardem um pouquinho, porque esta crônica não terminou. Isto tem um recomeço, um meio e um fim. A título de fecho desta crônica, que já vai cumprida, o escriba Paulo Sérgio Leite Fernandes demonstra como a relação de causalidade no pensamento, na formação do pensamento no cérebro, per cascade ou por degraus, é de tal forma entrelaçada que, quando não se perde em divagação mais séria, tem uma dose de enrolamento entre começo, meio e fim. O Leite Fernandes falou em Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, que, enquanto vivo, evidentemente, o apresentou ao judeu que levava e leva ainda muito saudável o nome de Simão Werner, lá na Rua das Noivas. O livro se passa
com Miceli na loja de Simão Werner. E Paulo Sérgio falou em Sérgio Marcos de Moraes Pitombo e Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo. Hoje também um grande criminalista, mais jovem que Toron, numa geração intermediária, mas também com imensa integração ao panorama jurídico penal brasileiro. E Paulo Sérgio afirmou que dentro desta interligação iria usar o fecho, arredondando o todo. E com certeza continua falando em Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, que Leite Fernandes conheceu ainda de calças curtas, atravessando a rua pela mão de seu pai, o depois desembargador Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Antônio Sérgio escreveu agora e pôs a público este livro, Em Busca do Justo Perdido. O Leite Fernandes tira o justo e coloca em busca do tempo que não pode ser perdido. E Leite Fernandes apenas relembra ao jovem competentíssimo e amicíssimo criminalista que o cartão veio anódino, veio sem especificação de destinatário, o que dá a sensação certa e correta de que foi o escritório que remeteu, e não o jovem estimadíssimo e brilhante colega. O Paulo Sérgio vai ler, com certeza, esta obra, que é muito bem posta, porque é composta por dezenas de artigos e de recordações de casos teóricos postos em execução na vida profissional. Vai ler com muita atenção e vai aguardar a visita de Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo a perlustrar a obra com uma dedicatória curta, mas aquela que há de demonstrar a continuação dessa história, que é uma história comprida, começando na Rua das Noivas, a fim de que o Paulo Sérgio possa ter este volume em posição muito distinta e protegido por outros tantos, escritos, inclusive, pelo depois desembargador, ou antes desembargador, Sérgio Marcos de Moraes Pitombo. Leite Fernandes vai aguardar a visita da presidente da ordem, Patrícia Avanzolini, e vai aguardar também, para uma amigável dissertação comum, a visita de Antônio Sérgio Altieri de Moraes Pitombo, a deixar um autógrafo pequenino, mas em relembrança do tempo que passaram juntos. Antônio Sérgio, de calças curtas, este escriba hoje com 86 anos, o pai de Antônio Sérgio, já ido, mas ainda na memória de todos, e a recordação de que o tempo não pode ser perdido. Em busca do justo perdido, sim, mas em busca do tempo a não ser perdido também. E lá na Vevá.